vídeo e vim contar para vocês um fato muito triste que aconteceu com a gente e comigo, né? Com a gente, assim, eu falo com a minha família. Então, eu vim aqui hoje de coração aberto para dividir isso com vocês, o que aconteceu. Desde o início do canal, eu pensei em fazer esse vídeo para contar, para dividir com vocês isso, mas eu vim adiando, fiz outros vídeos, mas eu acho que agora chegou a hora, então eu vou contar um pouquinho para vocês de tudo o que aconteceu, vou dividir isso. Eu acho que já passou bastante tempo do ocorrido, então assim, agora para mim fica bem mais fácil falar, porque no começo quando eu falava eu sempre chorava, não queria falar e tal, mas agora para mim é bem mais tranquilo. Bom, então eu vou contar tudo desde o início, até mesmo para vocês entenderem melhor. No final de fevereiro desse ano, de 2018, eu descobri que eu estava grávida. Eu descobri com 5 semanas. Então, eu fui no meu ginecologista com 6 semanas e ele fez a consulta normal. E aí, ao final, ele fez uma ultrassom, né, pra ver como estava, se a gravidez estava evoluindo, estava tudo certinho. E ao fazer a ultrassom, a gente viu só o saco gestacional. Até eu perguntei pra ele se estava tudo bem, porque a gente não tinha visto o embrião. E ele falou que sim, que estava tudo bem, que como a gravidez só estava de 6 semanas, então era bem novinho, às vezes não aparece mesmo. Mas eu já fiquei com aquilo na cabeça, porque do Felipe, quando eu fiz de 6 semanas, apesar que dessa gravidez eu estava de 6 semanas completas nesse dia. Do Felipe eu fiz com mais ou menos 6 semanas e 4 dias, e aí eu já vi o embrião e escutei o coração. Então dessa vez eu não vi, somente o saco gestacional eu vi. E aí o médico me acalmou, falou que estava tudo bem, aí me pediu os exames. Passou 15 dias, né? E aí eu já estava de 8 semanas, eu até marquei a consulta para o dia que eu completava 8 semanas, porque eu falei, bom, agora já com 8 semanas vai dar para ver, né? Então a gente foi eu, meu marido, meu filho, a gente foi pro consultório e chegou lá, consulta normal, e novamente eu fui fazer a ultrassom, e aí tinha o saco gestacional e tinha o embriãozinho bem pequenininho, como se fosse um grãozinho mesmo de arroz, muito pequenininho. E aí o médico falou assim, ó, aí, tá vendo? Ó, é esse pontinho aqui, ó, tá tudo certinho, fica tranquila. E aí eu fiquei tranquila, assim, não posso dizer que eu fiquei 100% tranquila, porque eu achei que já estaria bem maior, mas ele falou, às vezes você não tá com as 8 semanas, tá com um pouquinho menos, porque pode ocorrer aquele ovulação tardia, né? Então, às vezes não vai conforme a última menstruação, tudo certinho, né? Então, eu fiquei um pouco mais tranquila, mas pensando assim um pouco se estava tudo certo realmente, né? Então o médico pediu para eu voltar depois de 3 semanas, que aí eu ia passar por consulta e ele já ia pedir os exames do primeiro trimestre, né, da gravidez. E na semana que eu completei 10 semanas, foi uma quarta-feira, eu fui almoçar, estava trabalhando normal, eu fui almoçar e ao fazer xixi e me limpar eu vi um risquinho, um sanguinho no papel. E aí eu já me assustei, eu fui pro hospital e lá no hospital, ao ser atendida, né, a médica fez um exame, falou que não tinha nenhum um rastro de sangue, não tinha sangramento, nada, que estava tudo bem.
até questionei, falei, mas não é bom fazer uma ultrassom pra ver como que tá, se tá tudo ok? Ela falou, não precisa. Não precisa fazer, porque você não tá com sangramento, às vezes por conta do bebê, né, tá crescendo e algum vasinho estourou, alguma coisinha e deu esse sangramentinho, mas já não tem nenhum um vestígio de sangramento, nada. Então pode ficar tranquila, tal. Aí ela perguntou quando que seria a minha próxima consulta. Eu falei pra ela, né, que seria na semana seguinte. E ela falou, não, pode ficar tranquila, não aconteceu nada, não. E aí eu fui embora. Aí na terça-feira da semana seguinte era a minha consulta. E aí eu fui pra lá pro médico junto com o Felipe, que eu ia passar por consulta de manhãzinha. Era 8 horas da manhã, então eu ia com o Felipe pra consulta e depois ia deixar ele no colégio. E o meu marido não estava aqui, estava viajando no Rio de Janeiro, só ia voltar no final da semana. Então eu fui com o Felipe. E aí chegou lá, o médico me consultou tudo e ao final eu fui fazer a ultrassom. E na hora que eu fui fazer a ultrassom, o médico, somente na hora que ele começou a fazer, o monitor estava voltado para mim, para que eu também, né, acompanhasse, né? E na hora que ele foi fazer, eu já estava esperando ver, né, o bebê grande e tal. E naquela ultrassom a gente não viu, só viu. Parecia que a gente estava vendo a mesma ultrassom com 8 semanas. E aí na hora eu já comecei a chorar, eu me assustei, porque eu pensei que eu ia ver ele grande. E ai, gente. E aí o médico também ficou assustado, assim, não queria me falar, né, o que estava acontecendo. Ele só falou assim, Ju, vamos antecipar o seu exame, você já tenta marcar para hoje, se não conseguir, marca no máximo amanhã, pra gente ver o que tá acontecendo realmente, mas fica calma, vamos fazer o exame primeiro, antes da gente falar qualquer coisa. E aí, nossa, naquele momento, sabe, assim, parece que o mundo parou naquele momento, assim, porque essa gravidez, né, foi muito planejada, a gente planejou bastante e de repente você tá ali e aí você vê que tudo que você planejou, que você sonhou, foi embora, assim, acabou, assim, de repente, do nada. Eu saí da sala do médico, o Felipe tava brincando com os brinquedinhos, assim, lá no consultório. E aí eu comecei a chorar porque comecei a chorar. Ai, nossa. Ai, desculpa, gente. Nossa, vou acabar o vídeo toda manchada. E aí eu saí dali do consultório e eu liguei pro meu marido. Contei pra ele o que tava acontecendo. E ele tava longe e sem entender e eu também não conseguia explicar direito porque eu tava chorando, né? E aí ele falou que ia vir embora e ele desligou.
E eu liguei pra minha amiga e aí a gente conversou bastante. Naquele dia eu nem não quis vir embora pra casa. Eu fui trabalhar, fiquei trabalhando porque se eu ficasse em casa seria bem pior. Então eu fui, trabalhei normal. Falei com o Diego que ele não precisava vir, porque a minha amiga, ela ia comigo pro fazer o exame no outro dia, que eu consegui marcar de manhã. E para ele ficar lá no trabalho dele, e assim que se confirmasse o resultado mesmo, aí sim ele viria para casa. E depois do trabalho eu fui, peguei o Felipe no colégio, a gente veio para casa. Mas sabe quando você fica sem entender, sabe, realmente? Eu sabia que naquele momento eu já sentia que o pior tinha acontecido, mas eu queria acreditar que não. Então a todo momento, sabe, da mesma forma que eu pedia para Deus, para que seja feita a vontade dele, também tinha a minha vontade. Eu acho que a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito e nem sempre é assim que acontece, né? Deus tem planos na nossa vida, tem um propósito de tudo, né? Então, eram umas 10 horas da noite naquele dia. Eu fui deitar com o Felipe, a gente estava deitado na cama e tocou o meu celular e era o meu marido. Aí eu atendi, ele falou assim: Ju, abre o portão pra mim. Ele sabia que naquele momento eu precisava dele. Ah, eu achei que eu não fosse chorar. E aí eu fui abrir o portão, abri a porta, ele entrou. E a gente não falou nada um pro outro. Só se abraçou e ficou ali abraçado por um bom tempo. E aí a gente foi dormir, os três juntos, eu, ele e o Felipe. Eu acho que um precisava do outro. No outro dia de manhã eu fui fazer o exame. O dia que foi comigo. E aí, no exame foi constatado que a minha gravidez parou de evoluir com 8 semanas. Foi por isso que na ultrassom eu não vi o bebê grande, nada, porque a gravidez parou de evoluir com 8 semanas. E aí a médica falou que o colo do meu útero estava bem fechado, até perguntou se eu não já estava com sangramento. Eu não tive sangramento, nada, só aquele risquinho que eu tinha visto há uma semana atrás. E ela falou que já era pra eu estar com esse sangramento, mas que como o colo do meu útero estava bem fechado e o corpo se preparou muito para a gravidez. Então era para eu ver com o meu médico como que ia fazer, se ia esperar ou se eu ia fazer a curetagem. E a gente foi embora. No outro dia eu já consegui marcar uma consulta com o meu ginecologista. E aí ele me explicou tudo o que aconteceu, que por uma má formação a gravidez não evoluiu e parou de evoluir
e que tem algumas mulheres que a gravidez continua. E por isso que às vezes tem mulheres que tem um bebezinho que tem alguma malformação ou alguma síndrome. E se a minha gravidez tivesse evoluído, seria dessa forma, teria alguma síndrome ou alguma malformação. Então o meu corpo mesmo rejeitou, viu que tinha algum problema e o corpo decidiu parar por aí a gravidez. O médico pediu que eu esperasse 30 dias para ver se o corpo reagia e se o próprio corpo mesmo se encarregava de limpar tudo o meu útero, né? De ser um aborto natural. E no primeiro momento ele não cogitou em fazer a curetagem por ser um procedimento bem invasivo, né? Então, o médico, né, pediu que eu esperasse esses 30 dias, mas que com 15 dias, mesmo se acontecesse o aborto natural ou não, era para eu voltar lá. E eu vim para casa. Eu acho que esse foi o pior momento da minha vida. Eu posso assim dizer que foi o pior momento da minha vida. Saber que isso estava acontecendo comigo, porque até então a gente vê relatos que acontece com algumas pessoas, mas a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Eu acho que na hora que isso acontece a gente também não entende muito, né? Fica se perguntando o porquê de tudo, por que isso aconteceu, por que tinha que ser assim. E eu acho que isso é normal do ser humano, questionar e se perguntar o porquê, porque tinha que ser com você, porque na hora a gente não entende mesmo o que acontece, a gente não aceita, né? E só depois de algum tempo que você vai entender que tudo tem um porquê. Eu acho que Deus sabe de tudo, tem Deus tem um propósito na vida de cada um e eu tinha que passar por isso. Acho que passando por isso eu tenho algumas coisas que eu consegui dar mais valor que eu não dava antes. Eu acho que eu consegui dar mais valor à minha vida, à vida do meu filho. Eu acho que no momento em que a gente descobre isso, que a gravidez não evoluiu, naquele momento você não quer conversar, você não quer contar pra ninguém, você quer ficar quieta no seu canto, sozinha, pensando, porque naquele momento você tá despedaçada. Foi isso que aconteceu comigo. Eu queria ficar quieta, queria ficar juntando, sabe, os meus pedacinhos, que eu fiquei despedaçada naquele momento. E eu acho que nessa hora só Deus mesmo para dar força pra gente. E no primeiro momento você não vai entender o porquê disso. Aconteceu isso comigo. No primeiro momento eu não entendia por que isso estava acontecendo comigo. Se foi tão planejado, foi tão amado. Mas eu lembro que quando eu fiz os exames e fui no meu médico e conversando com ele, ele falou assim pra mim, falou: Ju, não fica assim. Quando você ficou grávida, você não pediu pra Deus que ele mandasse um bebê saudável pra você? Então, o que aconteceu é que teve uma malformação. Seu bebê não seria saudável, ou nasceria com algum problema. Então,
Deus te livrou de um sofrimento maior no futuro. Às vezes você teria, ele nasceria e morreria, não seria bem pior? Então pensa que Deus está preparando para você um bebê saudável, que logo, logo você vai ter. Você vai ficar grávida e você vai ter outro filho e vai ser saudável. Naquela hora, você escuta, mas você não entende. Você fala, meu, se viesse com algum problema, alguma síndrome, eu não vou deixar de cuidar. É meu filho e eu vou cuidar da mesma forma. Mas depois de um tempo, depois que os dias passam e começa a cair a ficha, realmente você vê que tudo faz sentido, né? Então por isso que eu falo, Deus tem um propósito na vida de cada um e se era a vontade dele eu passar por isso, então eu aceito. E eu sei que logo, logo, o ano que vem, quem sabe, ou o outro, Deus vai preparar e eu vou ficar grávida novamente. Mas eu acho que quando isso acontece com a gente, é bem devastador. A gente vê acontecer com outras pessoas próximas e a gente não tem a total dimensão de tudo isso. E a gente não compreende. Fala, mas perdeu de pouquinho. Logo, logo ela fica grávida de novo. Isso passa. Fica calma. Gente, não é assim. Eu sei que eu posso ficar grávida de novo daqui pra frente, o ano que vem ou no outro ano. Mas quando você perde um filho, não é porque você sabe que você pode ficar grávida daqui a um tempo que você vai esquecer o que aconteceu com você. Acho que aconteceu comigo, eu vou lembrar pra sempre. Como eu falei, foi uma gravidez planejada, a gente planejou demais, sonhou bastante com isso. E fica aquele vazio, né? O Felipe, a gente explicou o que tinha acontecido, até mesmo porque quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu contei pra ele. E o Felipe, ele é uma criança assim muito iluminada. Ele, sabe, é o que eu falo, que o Felipe ele veio, Deus mandou ele certinho, porque ele é uma criança muito abençoada, ele sabe dizer as coisas certas pro momento certo, sabe? E o Felipe falou que o irmãozinho dele virou estrelinha e tá junto com o biso dele, que é meu avô que faleceu. E ele tentou me confortar a todo momento. O Felipe é um anjo que veio pra minha vida. E graças a Deus eu tenho ele pra estar aqui pra me confortar. Ai, gente, é isso então. Eu queria dividir com vocês, sabe? Isso que eu passei. Todo esse momento de tristeza. Como eu disse, eu acho que foi o pior dia da minha vida. Ter descoberto que eu tinha... que a minha gravidez não tinha evoluído. Se eu estivesse grávida ainda, hoje eu estaria de 33 para 34 semanas. Mas é isso, né? Eu queria dividir isso mesmo com vocês e para que várias pessoas pudessem ver que mulheres, né, que aconteceu isso, que eu também passei por isso e que elas não estão sozinhas. Isso é mais comum do que a gente pensa
Só depois que acontece isso que a gente vai procurar e vai ver que milhares e milhares de mulheres também já passou por isso. Então, bom, eu não desisti ainda do meu sonho de ser mãe novamente. No primeiro momento, quando eu descobri o que tinha acontecido, eu pensei em desistir, não queria mais, não queria nem pensar nisso mais, mas conforme o tempo passou, a minha vontade voltou, então eu não desisti, a gente não desistiu. Vamos sim aumentar a família e vai ser na hora certa, na hora que Deus quiser e preparar pra gente. E quem sabe daqui a pouco vai ter um próximo vídeo, ou daqui, o ano que vem, ou daqui a um tempo, contando pra vocês que eu estou grávida. Então é isso, gente. Desculpa pelo choro. Então, isso tudo aconteceu em abril, que eu descobri, né? Que a gravidez não tinha evoluído no dia 18 de abril. Então, desculpa pelo choro, pelo desabafo. O choro é porque ainda, pra mim, é recente, é muito recente. Então, assim, quando eu lembro, ainda eu fico. Me vem aquela vontade de chorar mesmo. Mas é isso, cada dia a gente vai superando e, e vai levando. Então, eu vou finalizar o vídeo, que o vídeo já tá grande bastante. E depois eu vou fazer um novo vídeo para vocês contando como que foi esse processo. O que aconteceu, como que foi, tá bom? Então é isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!